Bom, depois do demerge do Ethereum, a questão da mineração ficou um pouquinho complicada, mas isso provavelmente é passageiro. Então, para a gente saber o que a gente vai minerar, no momento a gente tem alguns sites que a gente sempre usa. Um deles é o Watchmine. Aqui no Watchmine a gente selecionou 6 3060 Ti, que é a nossa rig de hoje. E aqui embaixo a gente tem as melhores rendimentos. Então a gente começa aqui com o Green, vai para Cirrus, Zano, Rio, Conceal, tem alguns aqui da Nice Hash, Flux, Verticoin, Ion, Conflux, Ravencoin, Swap, Neoxa, Beam, Ubiquity, Ethereum Classic, Equilibrium, então tem vários. Então, para a gente conseguir fazer essa mineração, a gente vai usar o HiveOS, só que nem todas as exchanges elas conseguem listar todas essas moedas, principalmente as moedas pequenas. Então, para isso, a gente vai usar as 3 principais, que conseguem englobar quase todas essas moedas que estão sendo mineradas agora, que são a Binance, a TradeOgre, que é uma exchange com a interface bem feia, mas ela tem várias moedas, vamos dizer, pequenas, e também a Gate.io. Então, algumas a gente vai usar na Binance, se elas forem mais conhecidas, algumas na TradeOgre e algumas na Gate.io. Até aqui do lado a gente consegue ver que o Watchmine ele mostra algumas exchanges que tem listadas. Então, por exemplo, a Green, a Cero tem na Gate.io, a Zano tem na Stacks, a Rio tem na TradeOgre, a Conceal na TradeOgre, Flux, Gate.io, Conflux, Gate.io, Ravencoin na Binance, Neoxa na TradeOgre, na Beam na Binance, então Ethereum Classic também na Binance. Então, dentro dessas 3 a gente consegue as básicas. Então a Binance é a mais simples. A gente entra no Binance.com. Se não tiver registrado, vai registrar. Depois a gente vai em login. Vou botar aqui o meu e-mail e senha. A minha conta ela tá com autenticação em 2 fatores pelo Google Authenticator. Então tem um código que eu tenho pelo celular. E aqui ele vai desbloquear. Então, para conseguir pegar as carteiras que a gente tem na Binance é bem simples também. Então a gente sempre vem aqui em Wallet, Fiat and Spot. E aqui dentro a gente tem todas as carteiras listadas, todas as moedas listadas dentro da Binance. Então, por exemplo, aqui eu tenho em torno de $400 listados aqui na minha conta. Eu tenho Bitcoin, Ethereum, Phantom, USDT, Luna, Luna Classic e as outras aqui estão tudo zerado. Mas como é que a gente faz para achar? É simplesmente a gente escrever aqui nesse Search Coin. Então, por exemplo, eu vou procurar a moeda Cero, SERO. Aqui não está listado, então não adianta que não vai ter aqui. Por exemplo, a Flux, ela tem aqui, tanto a Flux como a Conflux. Então, para a gente pegar essa carteira, simplesmente a gente vai clicar aqui em depósito, por exemplo, na Flux, eu vou colocar aqui em depósito. Se ele não tiver nunca criado, ele vai perguntar a network que tu vai usar. Geralmente a gente usa a ERC20, que é da rede da Ethereum, e aqui ele já vai ter a carteira. Então esse aqui é o endereço de Flux. Então é só pegar aqui, ó, clique copy. Então copiei. Então a princípio, quando eu depositar nessa carteira, vai vir direto para minha conta da Binance. Então isso daí vai ser repetido para todas as moedas diferentes. Então vamos ver, acho que a Firo tem aqui, também tem a Firo. Então é só clicar aqui em depositar. Na rede, se não tiver a ERC, vai ter a própria rede da moeda. Então, por exemplo, Firo, então vai ter aqui também. É só copiar e jogar para dentro do HiveOS. Para cadastrar uma moeda no HiveOS, eu vou mostrar direto pela TradeOgre, que é igual, mas a gente tem uma interface um pouquinho mais feia. Então a Binance é a mais fácil de todas. A TradeOgre
esse nome é meio esquisito, mas é uma exchange lá de fora, então a gente botar aqui, ó, Trade Order, Markets, Trade Order principal, e aí ele já vai vir para essa interface praticamente preta e algumas moedas listadas aqui. Provavelmente não tem a conta, vai aparecer aqui sign in, aí vem aqui em registrar, vai botar e-mail, tudo bonitinho. Eu aqui já vou entrar na minha própria conta. Ele também pede um recaptcha chato, por exemplo, o cavalo que estiver correndo. Ele mandou um código de verificação para o celular também, no Google Authenticator. Então ele já entrou aqui na minha carteira. Por exemplo, aqui eu tenho Neoxia e Conceal. Então eu tenho 320 Neoxia e 10,45 Conceal, um total de $2. Então acho que eu vou tendo carteira, sempre vai ficando acima, acho que não tenho abaixo. Mas para procurar uma moeda para a gente fazer uma carteira, é mais ou menos a mesma coisa. Aqui do lado direito a gente tem o Search e simplesmente a gente escreve ali, ó, Neoxia. Então ele vai listar o Neoxia, ou então vamos ver aqui quais são as outras moedas Real, por exemplo, Real. Então aqui, Real, para eu criar a carteira, ele já está aqui. Eu vou vir aqui em Deposit e tem aqui, ó, a carteira. Vou copiar e aí eu posso dou down aqui para ele criar. E aí ele já criou uma carteira. E é simplesmente eu cadastrar dentro do HiveOS para eu começar a minerar e jogar as moedas lá dentro. Então aqui eu tenho balance, que são o valor de todas as moedas. Por exemplo, aqui eu tenho Neoxia, que eu também posso fazer o withdraw, que é a retirada. Tem algumas moedas que a gente não consegue retirar a moeda direto. Então, por exemplo, para eu tirar Neoxia, geralmente eu não uso a Neoxia, eu transfiro ela para Litecoin e depois eu faço a retirada, porque Neoxia não é uma moeda que tenha muita não tem muito market cap, a gente não tem como negociar muito. Então, por exemplo, se eu não consigo negociar ela direto para dólar tal, eu primeiro faço uma conversão aqui dentro da própria Trade Order. Eu posso jogar ela para Litecoin, por exemplo. Aqui a conversão Litecoin Neoxia, e do Litecoin eu transfiro para quase todas as exchanges maiores, que a gente tem um saque mais fácil, em Pix e tal. E aí a gente consegue fazer essa questão da retirada dos rendimentos. Uma outra que a gente também vai usar é a Gate.io. Gate.io. Essa também tem uma interface bonitinha. Essa aqui é um pouquinho chata porque ela pede muita confirmação. Então, por exemplo, aqui já está até logado na minha conta. Então eu vou vir aqui, ó, carteira, visualização de fundos. Aqui tem a conta Spot. Aqui eu, por exemplo, tenho a carteira da Cero. Sendo que eu uso aqui, ó, a conta Spot na lateral, e aqui eu também tenho a mesma listagem. Então eu tenho Cero, tenho Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Zcash. Então vamos ver outra carteira que a gente tem que usar lá dentro da Gate.io. Por exemplo, a Flux também pode ser dentro da Gate.io, a Eternity também dentro da Gate.io, tem a Conflux também dentro da Gate.io, tem algumas outras aqui também, vamos ver qual mais. A Ergo também pode ser dentro da Gate.io. Por exemplo, aqui eu tenho a carteira de Cero, então se eu escrever aqui Cero, vai aparecer para mim a carteira, que eu tenho disponível 12,30 Ceros, e posso vir aqui, ó, depositar. Vamos botar uma aqui que eu não tenho aqui, ó, Ergo, eu não tenho nada, então eu vou vir aqui, ó, em depositar. Ele já criou aqui a minha carteira de Ergo. Eu copio e coloco cadastro dentro do meu HiveOS. Então dessa forma a gente consegue criar, por exemplo, eu vou abrir aqui as minhas carteiras. Aqui tem
aqui. Eu tenho várias carteiras, por exemplo, e elas estão distribuídas entre Binance, Trade.io, Gate.io, a Tom, que é a própria carteira da Tom mesmo, Binance, Trade.io, Binance, e estão distribuídos basicamente nessas 3 exchanges que são as principais para as moedas que estão com rendimento maior nesse momento. Então, de acordo com isso daqui, o Watchmine é uma das ferramentas que a gente usa para verificar quais são os melhores rendimentos. A gente consegue fazer todas as carteiras e estar preparado para uma mudança de rentabilidade. A gente simplesmente troca a configuração dentro do HiveOS e a gente começa a minerar a moeda com maior rendimento.